bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento? Pegue a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não compartilhou, compartilhe após o término dessa explanação da palavra do Senhor. Você que ainda não deu seu like, dê o seu like em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve em nome do Senhor Jesus Cristo, porque será bênção para os teus pés, para as tuas mãos, para a sua vida. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo número 14, versículo de número 31 ao 33, vai estar descrevendo assim: Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Olha o desprezo. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades ou infidelidade, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. O povo aqui padeceu, pereceu, mesmo tendo uma promessa de Deus, mesmo Deus tendo prometido de que eles iriam herdar a terra prometida. Mas por que isso foi cancelado? Por causa da incredulidade, por causa do desprezo do povo, mesmo vendo todas as obras que Deus havia operado, que Deus havia feito, mesmo assim o povo duvidou, o povo duvidava do poder de Deus, e essa foi uma do pecado que fez com que o povo não experimentasse mais ainda o poder de Deus, a glória de Deus. E o que é incredulidade? Incredulidade é falta de crença, é descrença. E no dicionário, Almeida, a palavra de fato incredulidade ou incrédulo é aquele que não crê, é o ateu, aquele que de fato não deixou de acreditar em Deus por algum motivo, por alguma razão, talvez pessoal, ou talvez tenha aí a terceira pessoa no meio, a segunda, não sei, mas a incredulidade ela permeia em meio à igreja, em meio ao mundo, enfim. A incredulidade é um pecado qual nos isenta de experimentar o poder de Deus, as promessas de Deus se concretizar na nossa vida. Então, nós temos que analisar a nosso respeito, não ao nosso irmão, não ao nosso cônjuge, não ao nosso familiar, mas a nós mesmos, para sabermos, para que fique sabido se nós de fato temos esse espírito de incredulidade, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus confiou, ou descrença. E a palavra do Senhor vai nos dizer mais que o final dos incrédulos é a ausência das bênçãos de Deus. O final dos incrédulos é a ausência das bênçãos de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a falta de crença, a falta de fé é uma barreira, é um empecilho de nós experimentarmos a graça de Deus, o poder de Deus, no ministério, no nosso caminhar. Então nós devemos de fato analisarmos se nós de fato temos esse espírito de incredulidade e desprezo. E a respeito do desprezo nós vamos ver em Gênesis capítulo número 25, versículo de número 34, vai estar nos dizendo assim: Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Veja aí o desprezo, quando nós desprezamos algo, bênção ou alguma coisa que veio da parte de Deus, nós trocamos, nós vendemos, nós a rejeitamos, nós não queremos conquistar, nós não queremos lutar. Quando assim a pessoa ela tem o espírito da incredulidade, tudo lhe fica difícil, tudo fica parecendo ser impossível conquistar, parecendo ser impossível alcançar aquela determinada bênção. Neste caso de Jacó e Esaú, Esaú ele era primogênito, e por ser o primogênito, o primeiro filho, ele tinha esse direito da primogenitura, da bênção do pai após a sua partida, antes da sua partida, o pai abençoava com toda a sorte de bênção o primogênito, e assim ele saía para vencer e vencer. Quanto aquele que ficava como segundo tinha apenas, vamos supor, as migalhas, E Jacó, ele, por não ter, penso eu,
o conhecimento da bênção de Deus, da promessa de Deus, que Deus se revelou para sua mãe, não para o seu pai. Então, ele foi induzido a fazer uma cena teatral, o qual era enganar o seu pai, se passando pelo seu irmão, mas mesmo assim, ele estava atrás de conquistar a primeira bênção, que era a bênção da primogenitura, a bênção do primeiro filho. E a palavra do Senhor vai nos descrever que Esaú, ele se deixou vender por lentilha ou por um guisado vermelho, né? Segundo as escrituras vão dizer, Esaú se deixou vender e por isso ele perdeu, né, a bênção do seu pai, e assim a bênção divina, porque Deus, ele estava na terra e Deus ligava nos céus essa bênção. E a palavra do Senhor vai nos dizer que após Jacó ter ciência do que estava acontecendo consigo, após Esaú ter consciência do que estava acontecendo consigo, ele chorou absurdamente. Então todos aqueles que rejeitam a bênção do Senhor, o seu fim é choro, é lamento, e em outros casos morte também. Então nós temos aqui um alerta de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos examinar se nós temos o espírito da incredulidade. E se nós temos esse espírito da incredulidade, nós devemos lançar ele por terra imediatamente e reconciliarmos com Deus e acreditar e passar a acreditar na sua promessa, nas suas bênçãos, naquilo que Deus, ele de fato tem prometido ao seu povo, à sua igreja. E se nós formos vermos aqui em relação à incredulidade, em relação ao desprezo, o que desprezo é fazer descaso, não levar em conta aquilo que é dito, aquilo que é falado, aquilo que é prometido. E Esaú foi um desses que não levou em conta, né? Ou talvez ele pensou, não, eu não sou capaz disso, aquilo, ou não deu ligança, como a Bíblia vai dizer que ele de fato rejeitou, ele negligenciou essa bênção da primogenitura, e Esaú foi infernizado, foi aquele que foi abençoado mesmo, agindo da maneira incorreta que ele agiu, ele foi abençoado. E a palavra do Senhor de fato vai nos dizer também em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, você que está com sua Bíblia, por favor, acompanhe. 1 Samuel 2, versículo 17, vai nos dizer assim, 2,17: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Esses moços que estavam desprezando eram sacerdotes, ou melhor dizendo, filho do sumo sacerdote Eli. Eles trabalhavam no templo juntamente com seu pai, e mesmo assim eles desprezavam, eles tinham desprezo pela obra de Deus, eles não tinham amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, muito pelo contrário, aquele dizendo, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, a oferta que era alçada, que era lançada no templo, era como se fosse coisa de somenos. E outra parte aqui de 1 Samuel, a palavra vai dizer que eles roubavam, que ele retirava a melhor parte, né, daquilo que era oferecido, da carne que era oferecido para Deus, ele retirava da panela para si, para o seu bel prazer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que estes também desprezaram a bênção do Senhor, eles desprezaram o seu chamado, desprezaram a obra do Senhor. E esse é um caso muito sério para nós servos, para todos os servos de Deus. Não desprezeis o chamado de Deus, não menosprezeis a obra do Senhor, seja a oferta, dízimo. Então saiba como lidar com aquilo que Deus te confiou, porque certamente a conta vai chegar, seja agora ou seja no porvir. Independente, ela vai chegar. Então saiba usar aquilo, repartir aquilo que é para a obra do Senhor, ou seja, dar prioridade à obra do Senhor. Amém? E esse não era o caso de Ofni e Finéias. E eles eram homens maus, homens que deixavam Satanás agir em seu coração, e Deus endureceu seu coração ao ponto deles não reconhecerem mais o que eles estavam fazendo. De fato que, por exemplo, eles não se arrependiam, não tinham repulsas em seu coração, porque Deus endureceu, porque chegou um tempo que Deus queria os matar, e Deus esperou o momento certo de permitir com que a morte ceifasse tanto a vida de Ofni e Finéias, como também do seu pai, que coluía, que concordava com essas obras. Não concordava, mas comia daquilo, e comer é concordar, infelizmente. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 25 também, vai nos dizer: pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o capítulo 4, versículo 11 também vai estar nos falando a este respeito,
foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Lembra que eu disse que o fim dos incrédulos era lamento e o fim daquele que desprezam é a morte, infelizmente. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se convertam a Ele, que todos chegam a arrependimento, busquem a face do Senhor, se convertam a Ele de verdade, e Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que de fato se arrependem, todos aqueles que de fato se achegam a Ele com amor, e não com falsos sentimentos, apenas querendo a bênção, apenas querendo um milagre, apenas querendo poder mover. Então pare de buscar a Deus simplesmente por isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continuará na sua posição de Deus. Amém? Ninguém é capaz de tirá-lo. Satanás uma vez tentou e infelizmente ou felizmente, ele foi julgado da forma que deveria ser julgado por Deus. E estamos aqui, nessa luta ferrenha entre a nossa salvação e entre o pecado, porque o pecado é sugerido por Ele. Só que nós temos o poder de abrir a porta ou fechar a porta. E esse poder nós vemos lá em Gênesis. Lembra de quando Caim ele está com sentimento de inveja, está com sentimento de desprezo pelo seu irmão, porque o seu irmão Abel, ele foi aceito por Deus, porém Caim ele não foi aceito. Então ele criou esse espírito de inveja, esse desejo de matar a Abel. E Deus falou: Caim, o seu pecado está na sua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está dizendo é: eu sei o que você está sentindo, mas você pode dominar isso. Você pode dizer não, você pode buscar a minha face. Se você proceder bem, Caim, será que não vai ser aceito? Não era a questão da oferta em si, mas sim daqueles que estavam ofertando. Deus, antes de aceitar a nossa oferta, Ele nos examina como a oferta está sendo dada, lançada, as obras daquele que está ofertando. Então a questão não é só em si a oferta. Muitos só focam na oferta, mas deve ser examinada a vida daquele que está ofertando. Por isso que muitas pessoas, elas ofertam e nada alcançam da parte de Deus. Por quê? Porque ela não foi aceita, a sua oferta não foi aceita. Por quê? Por causa das suas obras que são más, que não se arrependem, que não se lançam, que não fazem uma aliança verdadeira com Deus, apenas querem ofertar para receber em troca. E com Deus não é assim. Deus não é um supermercado, Deus não é um açougue qualquer, tá bom? Então, essa é a palavra do Senhor. Incredulidade e desprezo faz com que, caminho passando, fazer o quê? Faz com que nós sejamos isentos de recebermos a bênção de Deus. E o final daqueles que é incrédulo infelizmente, a inacessibilidade das bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, que você receba essa palavra no seu coração e que nós, de fato, possamos examinar o nosso espírito, se nós estamos crente ou descrente, se nós estamos aceitando aquilo que é de Deus ou desprezando aquilo que é de Deus. Como é que nós estamos trabalhando para o reino de Deus? Será apenas por interesse próprio? Então, se sim, nós estamos indo para um caminho muito ruim. Se não, parabéns, continue fazendo a obra de Deus com amor e por amor, amém? O seu like é muito importante, o seu compartilhamento é muito importante. E também, como eu posso aqui dizer que aquele que dá like, aquele que se inscreve, ele está sendo um ganhador de alma. Se você não sabe, fique sabido agora. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, porque o nosso intuito aqui é ganhar almas, como sempre, para o reino de Deus. Despovoar o inferno e povoar o céu, em nome de Senhor Jesus.